dia, crianças! E aí, tudo jóia? Eu espero que sim. Hoje é quarta-feira e a nossa aula será de História. Vamos continuar falando sobre a Grécia, tá? Vamos falar sobre a expansão colonial lá na Grécia. O século 8 a.C. foi marcado por um intenso movimento de colonização. Decorrente de quê? Vocês lembram que a população aumentou absurdamente na Grécia? Então, por causa disso, eles precisavam de mais terras férteis. Então, por isso, aumentou a colonização lá na Grécia no século 8. Sem ter mais terras na Península Balcânica, os gregos iniciaram a intensa navegação pelo mar Mediterrâneo. Vocês lembram que as terras da Península Balcânica foram divididas e depois eles começaram a cultivar somente para o próprio consumo? Então, as pessoas, sem ter mais terras, começaram a navegação pelo mar Mediterrâneo e eles foram para o sul da Europa, o norte do Mar Negro, as costas asiáticas e o norte da África. Essa denominação grega ficou conhecida como a segunda diáspora. Nós já tivemos a primeira diáspora, que eu falei na última aula. Quem não assistiu, vai lá para assistir. E esse acontecimento ficou conhecido como a segunda diáspora, tá? Quando os gregos começaram a procura pelo mar Mediterrâneo de outros lugares para poder colonizar. As colônias eram politicamente independentes, apesar de manterem vínculos com as suas cidades de origem. O colonialismo provocou uma expansão da agricultura, da pecuária e do artesanato, não só nas colônias como também na Grécia, tá? Houve um grande desenvolvimento comercial, tá? Como, por exemplo, a abertura de novas rotas para eles poderem se locomoverem e conseguirem os alimentos ou os produtos que fossem. A Grécia, com isso, passou a exportar produtos elaborados como vinho, azeite, entre outros. Tá bom? Vamos falar agora sobre a formação das cidades, estados ou polis. O período da história da Grécia, que se estendeu do século 8 até o século 5 a.C., caracteriza-se por transformações políticas e sociais. Houve o enriquecimento da aristocracia. O que era a aristocracia? A aristocracia é a classe social formada por pessoas nobres, pessoas com dinheiro, tá? E com isso, a desigualdade social aumentou. A sociedade grega, com isso, foi se tornando escravista, tá? E os escravos eram conseguidos normalmente por guerra ou também por dívidas. Se eles tivessem alguma dívida para quitar outra pessoa e não tivessem dinheiro, eles viravam escravos daquela pessoa ali. As tensões sociais e as crises levaram alguns gêmeos a se unirem formando uma frátera. E vocês lembram o que eram gêmeos? Gêmeos eram um conjunto de pessoas, eram conjuntos de famílias, tá? E aí eles tinham lá o comandante deles, que eu falei na última aula também. Mais uma vez lembrando, quem não assistiu, vai lá para assistir, porque não adianta pegar o conteúdo pela metade, senão vocês não vão entender a história toda da Grécia, tá bom? E aí, eles formaram uma frátera que foram juntando e aí foram tornando depois uma tribo, tá? Quanto mais pessoas iam se juntando, no final foi formada uma tribo. Aos poucos, as tribos de cada região foram se juntando, formando assim a polis, tá? A tribo eram famílias de uma só região. Depois as famílias de cada região foram se juntando e aí formaram a polis, tá? As cidades gregas eram independentes umas das outras, eles não tinham dependência nenhuma das outras. Cada uma tendo seu próprio governo. E aí por isso nós chamamos de cidade-estado. Em geral, a polis surgia em torno da Acrópole. O que era a Acrópole? A Acrópole era um conjunto de edifícios, um conjunto de edificações. E esses edifícios eram em terrenos elevados para facilitar a defesa. Inicialmente, eles possuíam a economia autossuficiente e o governo deles era monárquico. Cada
Cada cidade-estado era comandada por um rei, que se chamava basílios. Os basílios, que eram os reis, eles tinham ajuda de representantes da aristocracia. A Grécia tinha diversas cidades-estados importantes. Dentre elas se destacaram Atenas e Esparta. Eu sei que alguma dessas duas vocês já ouviram falar, tá? Agora, lá na página do livro 328 e 329 tem exercício para vocês fazerem, tá bom? A explicação começa lá na página 327. Então a explicação vai 327 e 328. Na 328 tem exercício e na 329 também tem exercício. Qualquer dúvida que houver é só me mandar mensagem, beleza? Beijinhos, tchau, tchau!